Aquilo que hoje eu vos quero trazer e a mensagem que hoje propus no coração e também senti que deveria ser útil para partilhar convosco, parece à partida, pelo título que eu lhe dei, parece à partida um pouco o aceitar das coisas como elas são. Mas a verdade é que, e nós já cantámos aqui hoje, nós dizemos que Deus é bom em todo o tempo. Já lemos na palavra e já também expressamos no nosso cântico, mas a verdade é que muitas vezes eu reparo e olhamos e vemos que há às vezes no nosso meio cristão evangélico uma certa ambiguidade e uma certa volatilidade até conforme as situações que estamos a viver. Quando tudo está bem, nós adoramos, louvamos, cantamos, somos os crentes mais extraordinários que há ao cimo da terra. Quando as coisas começam a ficar mais difíceis, parece que se começa a esmorecer e começamos a perder um pouco a fé, um pouco a crença, um pouco o ânimo, e então se alguma coisa corre mesmo mal, depois chega-se ao ponto de se pôr tudo em causa. E sinceramente, está na altura de nós, como filhos de Deus, sermos pessoas mais seguras, mais equilibradas, mais constantes na vida cristã, porque hoje em dia o mundo precisa de pessoas assim. Por isso o título da mensagem que eu vos trago é o seguinte: a vida é o que é. Espero que não fiquem chocados comigo, está bem? A Bíblia conta uma história da salvação da humanidade. Na sua narrativa, o papel principal, como nós vemos ao longo de toda a Bíblia, é divino. Deus a manifestar-se através de pessoas, através de circunstâncias e através de situações que algumas delas são até embaraçosas para nós as lermos. Mas o que é verdade é que no todo a Bíblia conta-nos a história da salvação, como Deus nos leva ao caminho, como nos mantém nele e como nós descobrimos que o melhor lugar para estar é de volta aos braços do Pai. Tal como o filho pródigo descobriu, apesar de um momento de alguma irreverência e um momento também de perder um pouco o norte. Contudo, há lições particulares na Bíblia que nos relembram a parte que nos cabe. E normalmente nós falamos muito da parte que Deus dá, o amor de Deus, a graça de Deus, e isso deve ser constante, nós devemos estar conscientes disso. Mas há também uma parte que nos cabe. Aquela parte em que nós temos que gerir o que temos de agir, que temos de saber esperar, que temos de saber de não perder a esperança, porque o Deus que nos promete é o Deus que cumpre a sua promessa e nos vai ajudar. Há um cântico, nós não cantamos muito aqui no nosso meio, mas nos Estados Unidos este é quase um clássico, diz que o Deus da montanha é o mesmo Deus do vale. E às vezes quando nós estamos na montanha, estamos tão entusiasmados, mas o mesmo Deus que está lá é o mesmo Deus que está conosco no vale. Por isso é importante nós também olharmos para aquelas histórias da Bíblia que às vezes nós não as lemos, nós somos muito bons a citar versículos uns atrás dos outros. Citamos versículos, a maior parte deles fora do contexto, mas citamos muitos versículos e tentamos aplicá-los um pouco à nossa circunstância e à nossa situação. E aquelas passagens bíblicas que nós achamos que o que é que está aqui a fazer? Normalmente nós, quando temos a leitura anual da Bíblia, vamos lá, mas passamos depressa e vamos para aqueles que nós gostamos muito. Eu hoje vou trazer-vos para uma passagem bíblica que normalmente nós não lemos muito. Então ela encontra-se em 1 de Samuel, capítulo 23, versículos 1 a 14. 1 de Samuel, capítulo 23, versículos 1 a 14. E vou ler na totalidade, porque se nós não lemos apenas partes, nós não apanhamos toda a história. Está escrito assim no livro de 1 de Samuel, capítulo 23, versículos 1 a 14. Levaram esta notícia a David. Os filisteus sitiam Keila e saqueiam as eiras. Davi consultou o Senhor e perguntou: devo partir e atacar os filisteus? Respondeu-lhe o Senhor: vai, vencerás os filisteus e salvarás Keila. Entretanto, os homens de Davi lhe disseram:
nós aqui em Judá temos já tanto a temer, tanta coisa para fazer, quanto mais se formos a Keila contra as linhas dos filisteus. Davi consultou novamente o Senhor e o Senhor respondeu: parte, desce a Keila, porque entregarei os filisteus nas tuas mãos. Desceu, pois, David com os seus homens a Keila, atacou os filisteus, tomou o seu gado e lhes infligiu uma grande derrota. Assim, David livrou os habitantes de Keila daquele problema que eles tinham, quando Abiatar, filho de Aquimeleque, se refugiou junto a Davi, desceu a Keila, levando a estola sacerdotal consigo. Quando chegou a Saul a notícia que Davi tinha entrado em Keila, ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, porque caiu numa armadilha, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Saul convocou todo o povo às armas para descer a Keila. Depois cercou Davi e os seus homens. Davi soube que era contra ele que Saul maquinava maus propósitos, e disse ao sacerdote Abiatar: traz a estola sacerdotal. Disse Davi: Senhor, Deus de Israel, o teu servo ouviu dizer que Saul se prepara para vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Os notáveis de Keila me entregarão nas suas mãos? Saul descerá de facto, como entendeu o teu servo? E o Senhor Deus de Israel, faz saber o teu servo, se isto é assim. E o Senhor respondeu: descerá. Davi indagou: entregar-me-ão os notáveis de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? Disse o Senhor: entregarão. Então Davi partiu com os seus homens, cerca de 600, e saíram de Keila e andaram errantes. Informaram Saul que Davi escapara de Keila e ele abandonou o plano. Davi permaneceu no deserto, nas falésias, e permaneceu na montanha do deserto de Sif. E Saul foi continuamente à sua procura, mas Deus não deixou, Davi cair em suas mãos. É uma história interessante, não é? Davi, um homem de Deus, faz a vontade de Deus e de repente cai numa armadilha. Saul, um homem que não queria nada com Deus, apenas ambicionava o seu poder, olha para isto e diz: Deus me deu Davi nas suas mãos. Como é que nós interpretamos na nossa realidade, no dia a dia, esta situação ou este relato bíblico? Na verdade, este relato bíblico é revelador do pior do ser humano, aquele que age por interesse pessoal, que é volátil, que é egoísta, que é oportunista e sem compromisso. Na verdade, todos os dias nós lidamos com gente assim. Mas também, ao inverso, é a oportunidade em ajudar, foi o que Davi fez, sem esperar nada em troca. Os seus companheiros disseram: não vamos meter-nos nesse assunto, porque já temos problemas demais. Para que é que nós ainda nos vamos arranjar mais? Desculpa, é que nós usamos mais sarna para coçar. Nós usamos esta expressão aqui em Portugal. Mas isto também revela o melhor do ser humano. Nesta história temos o pior do ser humano e o melhor do ser humano. E a pergunta é: onde é que nós nos enquadramos? Onde é que nós estamos? Porque muitas vezes é com isto que nós temos que lidar dia a dia. 3 coisas, entre outras. E que, se quiserem, leiam em casa esta história, vejam-na bem e vejam como Deus trabalha de uma maneira tão especial e tão interessante. A primeira coisa que nós encontramos aqui é que Davi representa um não definitivo a toda e a qualquer indiferença. E hoje nós precisamos de gente que saiba continuar a ter uma atitude de não ficar indiferente à dor alheia, ao problema alheio, à dificuldade que os outros têm à nossa volta. Quando nós nos apercebemos ou somos informados da dificuldade de alguém, como é que nós agimos? Diante dessa constatação, que impacto continua isso a ter em nós?
Nós hoje somos todos os dias bombardeados com notícias de guerras, de desgraças, de escândalos. O que é que isso está a fazer em nós? Está-nos a tornar pessoas indiferentes, pessoas que não querem saber, pessoas que já não se interessam pela dor alheia, ou continuamos a fazer isto que David fez? David olhou para uma cidade que nada tinha a ver com ele. David podia pensar, isto não é o meu problema, isto não diz respeito àquilo que Deus quer fazer através de mim, àquilo que Deus me chamou a fazer, então eu não tenho nada a ver com isto. Aliás, os seus amigos, aqueles companheiros que estavam com ele, disseram, não nos vamos meter nisto. Isto ainda nos vai trazer problemas. Mas David consultou, não uma, mas 2 vezes a Deus. Quando levaram esta notícia a David, ele perguntou, devo partir? E Deus disse, vai. E depois quando os seus homens disseram, já temos tanto com tanta dificuldade que temos que lidar aqui, quanto mais agora nos vamos meter no meio de outros problemas que eles próprios arranjaram, isso é problema deles, porque é que nós nos vamos meter? David voltou a consultar a Deus e Deus diz, parte, vai lá ter, tu tens um papel a desempenhar aqui. E deixem-me dizer, se nós permitimos que a indiferença tome lugar no nosso coração, na nossa alma, nós perdemos oportunidades de fazer coisas que só nós estaríamos à altura de as realizar. A reação natural hoje em dia é a indiferença. Perante a dificuldade dos outros, ainda por cima quando está no início e em condições precárias, como era o caso de David, ele estava no início, ele andava a fugir de Saul, foi Deus que foi ter com ele. Lembra-se a história, como David foi ungido, ele nem estava lá. Para mim é uma das histórias que mais me confusão faz. Samuel chega e diz a Jessé, junta aqui os teus filhos todos. Jessé traz a família toda, traz os filhos, há uma grande festa e David está ausente. E de repente quando chego à conclusão que não é nenhum daqueles, Jessé diz, espera aí. Ainda tenho lá um que está lá atrás das ovelhas. Há muitas teorias, qual é a razão? O que interessa é isto. Houve um homem que Deus queria levantar, que foi esquecido, que foi tanto posto de lado, mas isso não o afetou. Isso não mudou o seu caráter. Quando teve a oportunidade, quando Deus o ungiu e disse, tu vais ser o futuro desta nação, ele esteve pronto à altura para dizer, quando for preciso, eu estou cá. A indiferença é uma das coisas que hoje em dia nós temos que lutar mais. O problema dos outros não é o nosso problema. Sim, na maior parte das vezes, as pessoas envolvem-se em coisas que eles são totalmente culpados e responsáveis daquilo que fizeram. Ainda assim, Deus quer levantar cada um de nós, muitas vezes para livrar situações, para ajudar em situações, e nós temos que estar à altura de perguntar a Deus, Senhor, devo-me envolver nisto ou não? Quando há uma situação que nós reparamos, deve envolver-me nisto ou não? David é o antídoto da indiferença. Não escolhe, nem faz distinção de amizades de acordo com o proveito que pode tirar de quem o procura. Antes, recebe, acolhe e lidera quem está em dificuldades. É isto que David representa. É isto que Deus espera também que nós façamos. Hoje em dia, quando nós olhamos para a nossa sociedade, então, na generalidade, até pessoas com responsabilidade e bastante, nós vemos que a única coisa que eles preocupam é o que é que eu posso tirar proveito disto. E isto torna a sociedade pessoas, cada um virado para si, cada um a viver no seu cantinho, e nós muitas vezes vamos na onda e perdemos a oportunidade de ser uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, Deus não chamou Abraão para o abençoar. Deus chamou Abraão para ele ser uma bênção. E sendo uma bênção, ele será abençoado. Nós somos chamados para sermos bênção. E quando somos bênção, nós somos abençoados. Amém? É isto que é importante nós percebermos. É interessante que estes desamparados, estes que vieram ter com Davi quando estavam totalmente endividados, com tantos problemas, e Davi os acolheu, estes mais à frente são chamados os valentes de Davi. E é estes homens e estas mulheres que muitas vezes na nossa vida chegam até nós e nós pensamos o que é que eu tenho a ver com isto, mas se nós estivermos à altura
de perguntar a Deus e disponíveis para não ficarmos indiferentes, mas fazermos o que está ao nosso alcance, mais à frente podemos ter valentes ao nosso lado, gente que vai marcar a nossa vida por aquilo também que nós lhe demos. Quando aquele profeta que veio da cidade de Nob, Saul tinha morto todos os profetas, porquê? Porque não diziam aquilo que ele gostava, não profetizavam a favor dele. Saul olhou para os profetas, para aqueles que consultavam a Deus como pessoas inimigas, pessoas que punham em causa a sua liderança, e o que ele faz? Destrói aquela toda a gente, e este sacerdote, Abiatar, que escapa, vem ter com quem? Com David. Vem procurar quem? Refúgio em David. A pergunta que nós vamos fazer é, ainda há pessoas a procurar em ti, em cada um de nós, uma palavra de conselho, uma palavra de amizade? Há pessoas a procurar-nos quando estão numa situação difícil, nos ligam, mandam mensagem e diz, olha, podes orar por mim? Podes fazer alguma coisa por mim? Se não está a acontecer, o problema não está neles, se calhar está em nós. Ou seja, as pessoas já não olham para nós da forma como este David representava. Alguém que, mesmo não sendo o problema com ele diz, se Deus me enviar, se Deus me chamar, se eu puder ajudar, eu estou disponível para o fazer. Precisamos de gente assim. A indiferença tem a mesma raiz da violência. O interesse pessoal sobrepõe-se a tudo. Qual é a razão da violência? É o interesse pessoal que se sobrepõe. A indiferença tem a mesma raiz. É uma escolha entre a empatia ou a indiferença. Se a dor alheia já não mexe connosco, estamos no caminho perverso da exclusão e às vezes nós já não nos apercebemos. Davi, pois, diz a palavra de Deus, que quando viu que Deus queria tanto que ele pudesse ajudar aquelas pessoas, mesmo com a relutância dos seus companheiros, ele foi lá e livrou aquela cidade. E muitas vezes, quando nós conseguimos combater a indiferença em nosso coração, nós tornamos pessoas que vamos fazer a diferença na vida de outros. Então a primeira coisa é combatemos todo o tipo de indiferença que nos impede de sentir, de ficar atentos à dor alheia. A segunda coisa que encontramos aqui neste relato, entre outras, são duas visões daquilo que chamamos a teodiceia. A teodiceia é a interpretação da ação divina na luta contra o mal. Isto é, os teólogos, os filósofos falam e vocês percebem isso. Ou seja, como é que nós lidamos com o problema do mal no mundo? Como é que Deus lida? E isto tem a ver com a interpretação que nós temos. Neste âmbito, é surpreendente como se consegue achar justificação para tudo. Ou seja, o cristianismo é a escolha do caminho da paz em qualquer situação. Ou seja, rejeitar a violência, a opção pela construção da paz em qualquer das circunstâncias. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós não podemos deserdar esta terra precisa de herdeiros. Quem são os mansos de coração? Mas Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A terra precisa de ver filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Quem é que vai tomar posse? Quem é que vai trazer estabilidade e ordem no meio deste caos? Aqueles que são mansos. É isto que Jesus nos está a dizer. No entanto, hoje em dia nós encontramos aquilo que chamamos o apelo à militância, até mesmo no meio cristão. A mim já me arrepia. Estas imagens de cristãos com aquele capacete e com aquelas armas e tudo, parece que nós entramos outra vez no serviço militar. Eu passei por isso e deixem-me dizer-vos, fiz lá o meu tempo, cumpri o meu tempo, saí, o meu caminho agora é outro. É o caminho de construir a paz onde Deus me coloca. Na família, no trabalho, na vizinhança. Ainda ontem fui sair com um vizinho, ele pediu-me para ir o ajudar numa coisa, e depois ele estava a falar, a dizer, sabe, esta pessoa, ele só causa problemas, só causa confusão. E aquele ali também, e começou-me a fazer queixa das pessoas à volta, e eu disse, pronto, mas nós damos bem, não damos? Ele disse, sim, eu encontrei sim uma pessoa, e é isto que nós precisamos, é encontrar, e às vezes nós, por coisas mínimas, as pessoas complicam à volta.
E nós aqui encontramos duas mundividências, duas formas de olhar o problema do mal, de lidar com ele. E isso muitas vezes nós somos chamados, alguns são chamados à militância, eu vou lá e resolvo à minha maneira. Deus chamou-nos para não resolver as coisas à nossa maneira, mas para resolvermos à sua maneira. Amém? E os mansos e aqueles que são pacificadores têm uma chamada. É uma chamada às vezes dolorosa, complicada, dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena. Os resultados são surpreendentes. Nós encontramos aqui então, muitas vezes, este apelo à militância, a forma pragmática de extirpar o mal, ou seja, vou lá e partimos tudo e resolvemos o problema, quando Jesus veio mostrar que essa não é a forma de resolver. Então, qual é a visão que nós optamos interpretar na realidade que nos surge? Estamos mais atentos ao poder temporal ou intemporal? Àquilo que os homens fazem ou àquilo que Deus faz. Este sacerdote refugiou-se porque encontrou em David alguém que podia encontrar segurança. Ele viu os seus amigos, os seus colegas, os seus parceiros de ministério serem todos dizimados. E ele pensou, David é aquele lugar de refúgio onde eu posso encontrar. E quando ele vai procurar, tanto o sacerdote procura David, e David tem esta coragem, esta ousadia de ir ajudar uma cidade que não queria nada com ele. Quando isso acontece, Saul faz uma interpretação. O que é que diz Saul? Deus o entregou nas minhas mãos. É tão interessante como nós fazemos leituras tão diferentes. Quando nós achamos que Deus está do lado de uns contra os outros. Quando nós achamos que Deus tem povos preferidos e povos preteridos. Hoje em dia, explicar às pessoas que Deus não é assim, que Deus não faz acepção de pessoas, parece estranho no meio evangélico. Quando eu digo às pessoas, sabe quando é que o cristianismo saiu tanto do meio judaico para a universalidade? Sabe quando é que isso aconteceu? Quando Pedro tinha fome, estava em oração e Deus lhe deu uma visão 3 vezes sobre uma coisa que ele disse, nem pensar, eu não vou tocar porque eu não toco nada em imundo. E Deus disse, não estamos imundo àquilo que Deus santificou, Deus consagrou. E depois disso, Deus leva-o à casa tanto daqueles gentios, onde o derramamento do Espírito Santo, Deus mostra a Pedro o quê? Que Deus não faz acepção de pessoas. Qual é a nossa mundividência? Sou a favor do grupo destes contra aqueles? Então, se nós estamos nesse papel, deixem-me dizer-vos, nós estamos a ter uma má interpretação da Teodiceia, daquilo que Deus é, da forma como Deus lida com o mal. O mal venha dentro de um lugar mais consagrado ou mais religioso ou pagão, é o mesmo problema. É a mesma dificuldade, é a mesma coisa que Deus rejeita. Nós temos que estar do lado do bem e não do lado do mal. Amém? Venha Ele de onde vier. Venha Ele de onde vier. E às vezes é triste encontrar no meio não cristão dos nossos meios pessoas que estão a agir mais corretamente, com justiça, com lealdade, com amor, com compaixão, do que às vezes dos nossos meios cristãos. E não levem mal, não penso que é generalizado, mas infelizmente às vezes acontece. Saul foi pragmático, foi objetivo, foi interesseiro também. Deus abriu as portas, facilitou a coisa, Deus deu uma revelação. Agora os meus inimigos vão ser destruídos. O outro lado é a busca pela verdade de vida, que deve ser procurada. As vestes que nos habilitam a ouvir Deus e compreender a sua direção e vontade. Quando Davi pede ao sacerdote para ele trazer as vestes sacerdotais, ele está a dizer, é através destas vestes, é através daquilo que Deus estabeleceu, é através daquilo que Deus fala, que eu vou perceber o que é que Deus quer para esta situação. Amém? E às vezes temos que dobrar os nossos joelhos, às vezes temos que chorar noites inteiras, às vezes temos que deixar que a Bíblia nos diga aquilo que nós não queremos ouvir, mas que Deus está a dizer, é assim que tu precisas de agir. E quando assim é, meus amigos, meus irmãos, que vai acontecer, nós somos chamados a tomar decisões
que às vezes não nos apetece muito, mas são aquelas que nós devemos tomar. E neste caso, o que é que David fez? David soube que era contra ele que Saul maquinava os maus propósitos e disse ao sacerdote Abiatar, traz a estola sacerdotal, e quando ele faz a pergunta, eles vão entregar-me, Saul vai perseguir-me, o que é que vai acontecer? Ele toma a decisão que vem a seguir, que é, a vida é o que é. A vida é o que é. David, repare, pense bem nisto. David fez ou não fez o que tinha a fazer pela vontade de Deus? Sim. David consultou ou não consultou mais do que uma vez a vontade de Deus? E a resposta é sim. Como é que ele foi parar a um sítio em que está encurralado? Se a nossa ideia é, se eu estou encurralado é porque eu fiz alguma coisa mal e não estou a agir bem, se calhar nós temos que ver as coisas de uma forma diferente. E o que é que David fez? Deus nunca nos esconde nada. Seja o bom que possa acontecer, seja o mau que possa surgir. Quando ele pergunta a Abiatar, com o sacerdote, e faz a pergunta a Deus, se este povo, se Saul irá descer, irá ficar numa situação de encurralado, Deus diz, sim, ele vai descer, Saul vai fazer aquilo que ele sempre faz. Esta é a forma dele estar. A forma de, às vezes, as pessoas à nossa volta estarem é esta. É pessoas que, mesmo quando nós fazemos o bem, mesmo quando nós damos tudo, mesmo quando nós procuramos ser o melhor possível, eles não vão reconhecer, vão ser desagradáveis, vão ser inconvenientes, vão ter atitudes que nos vão deixar, às vezes, desolados e desencantados com a resposta que nós obtemos. E a pergunta é, e o que é que isso afeta? Vais deixar de ser aquilo que deves ser por causa disso? Ele faz a pergunta a Deus. Saul vai rodear? Sim, ele vai fazer isso. E depois faz a pergunta, que esta é a pergunta mais. E os notáveis da cidade vão-me entregar a Saul? Podes ter a certeza. Mas eu salvei esta cidade. É a vida. Mas eu dei o meu melhor. É a vida, meu amigo. Como é que nós lidamos com isto? Como é que nós lidamos com situações destas? Às vezes na nossa família, na nossa casa, os nossos amigos, no nosso trabalho. Como é que nós lidamos com isto? A nossa abordagem da vida, esta afirmação que parece descabida e sem sentido, mas David compreendeu como lidar com isto e mostra aqui uma atitude que eu acho que nós precisamos hoje. É pessoas desprendidas. Ok, eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor, aquela pessoa nem sequer agradeceu, eu estou pronto para ajudar o próximo. Amém? David era um homem segundo o coração de Deus. Ele teve que aprender a encarar esta forma de acontecimentos. E se nós não aprendermos, nós nunca vamos crescer. Vamos a ficar magoados, vamos ficar feridos, vamos ficar revoltados, vamos ficar zangados. E depois nós achamos que a culpa é de Deus, a culpa é dos outros, e não percebemos que é o nosso coração que precisa de ser tratado. O que é que David fez depois de consultar a Deus, de ouvir a resposta de Deus? O que é que ele fez? Partiu. Eu faço ideia os companheiros da vida dizerem, nós bem te avisámos, nós bem dissemos, porque é que nos viemos meter nisto? David tinha cumprido uma parte daquilo que Deus queria mostrar naquele momento, que era resolver o problema daqueles cidadãos daquela cidade de Keila, resolvê-los, ajudá-los e conseguir destruir o mal naquele lugar. Mas agora ele tinha que resolver outra coisa, que é, ele não conseguia mudar aquelas pessoas, mas conseguia proteger o seu coração em relação à reação errada, incorreta dos habitantes de Keila. E se nós não soubermos resolver esta segunda parte, nós não estaremos prontos para fazer a primeira parte. A nossa dificuldade com esta injustiça e esta ingratidão dos habitantes que haviam sido beneficiados com a proteção de David e estavam prontos a entregá-los a Saul, o poder vigente, deixa-nos muitas vezes desconcertados, amargos e até revoltados. David não o fez. Ele aceitou a situação. Partiu para outra, mesmo em fuga, em aperto por caminhos não desejados nem planeados, contudo, a Bíblia diz que nunca lhe faltou proteção. Diz que ele andou errante, mas Saul nunca o conseguiu encontrar.
Saúl, ou seja, Deus manteve a proteção, mas isso não impediu que David tivesse que sair dali. Tivesse que sair daquela situação. Tivesse que lidar com a ingratidão à sua volta. A nossa postura nestes casos fará a diferença entre ficarmos amargos ou continuarmos dóceis e disponíveis para Deus nos guiar a cuidar do próximo. A nossa postura nestes casos fará a diferença entre ficarmos amargos e deixa-me dizer, em janeiro deste ano eu fiz 40 anos de pastorado. E deixa-me dizer, já encontrei muita gente amarga, mas já fiquei muitas vezes amargo. É difícil, é doloroso lidar com isso. Mas aquela pessoa, eu fiz tudo e ele respondeu desta forma. Amiga, a vida é o que é, vamos para a frente, vamos seguir em frente. O que é que David fez? Seguiu. Eu quero manter o meu coração dócil, o meu coração disponível para a próxima oportunidade. Mateus capítulo 10, versículos 12, 14 e versículo 16. Mateus 10, versículo 12 a 14 e 16 diz assim, disse Jesus, ao entrares numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, deixa sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Versículo 16. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E esta continua a ser o nosso envio. Nós somos enviados como ovelhas ao meio de lobos. Não esperem que os lobos se tornem ovelhas. Algumas vezes nós iremos ver o impacto do Evangelho, das boas novas, pessoas mudarem, serem pessoas completamente diferentes. Mas há muitas outras vezes não vamos ver nada. Mas algumas vezes não vamos ver nada no momento. Mas anos depois, meses depois, dias depois, essa pessoa vai reconhecer e vai perceber a oportunidade que teve de receber o amor de Deus e a graça de Deus. Por isso, não fiquemos apenas com a reação do momento. Guardemos o nosso coração. Isso é que é importante. Guardemos o nosso coração. Há pouco tempo na nossa comunidade, uma irmã veio ter comigo e pediu para orar por ela, eu orei por ela, ela disse, pastor, hoje eu perdoei o meu pai. Meu pai tratou mal a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, e a minha em especial, ele tratou-me muito mal, mas hoje eu percebi que eu tinha que perdoar o meu pai. Porquê? Porque se eu continuar a guardar essa amargura, se nós continuarmos a guardar essa amargura, nós, no fim de contas, em vez de sermos ovelhas no meio de lobos, se calhar começamos a vestir a pele do lobo, sem querer, sem o desejar, mas começamos a vestir. Porquê? Porque achamos que é pragmático. Se é assim que reagem, é assim que eu vou agir. Se é assim que reagem, tu e eu devemos agir como nós fomos chamados a ser, ou seja, como ovelhas. Para isso temos que aprender a sacudir o pó dos nossos pés. Amém? A aceitação ou a rejeição resultam de muitas situações que nos escapam. Muitas situações que nos escapam. Nós não controlamos, nós não somos Deus. Nós não controlamos isso. O que nós temos que fazer é como lidar com o nosso coração. Sacudir o pó liberta da amargura, da revolta, do desajuste emocional que quer manter-nos presos à situação que nós muitas vezes não conseguimos alterar. Que situações tu precisas hoje de sacudir o pó dos teus pés? Quais são hoje aquelas mágoas que te custou tanto, foi tão doloroso lidar? Tu precisas de ultrapassar. Ouça com atenção, se nós não o fizermos, se tu e eu não sacudimos o pó dos nossos pés, nós vamos perder a alegria de servir a Deus, de amar a Deus e de servir os outros. E isso nós não podemos perder. Isso nós não podemos perder. A igreja primitiva percebeu isto. Jesus diz, vão àquela casa, levem a vossa paz. Se ela for digna, a vossa paz vai chegar àquela casa e tudo vai correr bem. Se não for digna, volta para vós. Vocês nunca perdem a paz. Eles podem, ou seja, eu não posso deixar que a minha paz seja roubada por atitudes erradas, por atitudes ingratas à minha volta. Não posso, porque senão eu perco a alegria de servir a Deus, a alegria que Deus quer que eu possa
lidar com todas as situações. Algumas vezes vamos ter retorno. Algumas vezes vamos ver coisas que nos vão encantar. Ouça, não há nada melhor na nossa vida como eu já ouvi algumas vezes pessoas chegaram ao pé de mim e disse, lembra-se daquele dia? Às vezes já não me lembro nada. Daquele dia em que você fez isto, você orou, fez isto, disse aquilo, e eu, estava assim, eu lembro de estar contigo. Pronto, às vezes não me lembro já de tudo o que aconteceu, e nesse dia, Deus fez a diferença. Nesse dia, a minha vida mudou. Nesse dia, eu tomei uma decisão, e por isso eu estou aqui hoje. É isso que nós temos que nos manter assim, porque é isso que faz de nós pessoas como David, um homem e mulher, segundo o coração de Deus, que somos capazes de lidar com as situações mais adversas e, acima de tudo, com o pior que há no ser humano, a ingratidão. A ingratidão é o pior que há no ser humano. Mas essa atenção é assim, é o mundo onde nós vivemos. O que é que nós vamos fazer? Que a paz de Deus em meu coração nunca se perca. Deixa-me ler uma última passagem bíblica. Ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 49 a 52. Atos 13, 49 a 52. A igreja primitiva percebeu isto. Por isso eles faziam o que tinham a fazer. Se, não dava resultado, eles seguiam o caminho. Fez como David. David saiu daquela localidade e seguiu o caminho. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 49, diz, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as pessoas, ou seja, vieram aqueles que vinham com má vontade, vieram trazer problemas, levantaram perseguição, lançaram-nos fora da sua região. O que é que os apóstolos fizeram? No versículo 52 diz, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icónio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Eles foram a uma cidade, abençoaram aquela cidade, houve curas, houve coisas maravilhosas, mas veio logo os detratores. Na altura havia uma disputa entre os seguidores de Jesus, os do caminho, e o judaísmo tradicional. E o judaísmo tradicional não tolerava aquilo, então arranjava problemas àqueles 9 discípulos. Eles incitaram, levantaram perseguição, e isto levou com que eles fossem lançados fora daquela região. O que é que os discípulos fizeram? Ficaram magoados. Estas pessoas são umas ingratas, não querem saber de nós, não gostam de nós, eu dei o meu melhor e ainda é isto que eu recebo de volta. O que é que eles fizeram? Diz aqui, sacudiram o pó dos seus pés. Ou seja, não deixaram que o seu coração perdesse a paz. Não deixaram que aquela atitude errada, depois de uma abertura, uma atitude errada de que afetasse a sua postura, a sua maneira de estar, a sua maneira de servir a Deus em cada circunstância. O que eles fizeram? Sacudiram o pó dos pés e partiram para outra. Quando alguma coisa te magoar mesmo, quando alguma coisa te ofender mesmo, quando alguém... Não deixes que isso te magoe o teu coração, liberta perdão, pede ajuda ao Senhor para te ajudar a não deixar que aquela mágoa permaneça e parte para outra. Logo a seguir, tu vais encontrar alguém que vai dar graça a Deus, que vai ficar tão contente por tu ter estado lá, naquela hora, naquele momento, para ser uma bênção. Os discípulos então estavam cheios do Espírito, da alegria do Espírito Santo. Há demasiada mágoa, dor não processada, ódios incontidos que nos limitarão o nosso modo de lidar com as circunstâncias e dificuldades da vida. A vida é o que é. Só sacudindo todo e qualquer elemento que nos faz amargos e revoltados, conseguiremos prosseguir com a alegria do Espírito Santo para sermos sal e luz. E essa é a nossa vocação, sermos sal e luz. Sermos aquilo que estamos aqui para ser. Filhos de Deus, que trazem a paz, que anunciam as boas novas e que dão o seu melhor, vez após vez, independente da ingratidão, independente da resposta, às vezes até da indiferença, ou mesmo de perseguição. É isto que faz os filhos de Deus. Uma das coisas que me tenho impressionado, eu sigo um pouco a igreja cristã, daqui a chamada igreja cristã no leste, onde eles são perseguidos, são maltratados e às vezes mortos, e também o que está a acontecer infelizmente em África,
Ainda há pouco tempo vi uma igreja que foi fazer um culto em que não tinham teto, não tinham nada, porque alguém chegou lá, queimou tudo, perseguiram-nos, fizeram aquilo que, ou seja, mostraram, nós não gostamos que vocês estejam aqui. O que é que aqueles cristãos fizeram? No domingo a seguir de manhã, foram para aqueles escombros e foram fazer um culto onde sempre o fizeram. Ou seja, estão a dizer, não, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E é esta mensagem, é este poder, é esta forma de estar, é esta compreensão de que estamos aqui para fazer a diferença que vai mudar este mundo. Amém? Que vai mudar este mundo. E se não mudar muita gente à nossa volta, pelo menos não permite que nós fiquemos iguais a eles. Mas vai fazer com que nós mantenhamos o espírito correto, coração bom, uma atitude certa para Deus nos ajudar na nossa vida. Amém?